Da outra vez eu até tinha demorado um pouco para iniciar também. O Vitor parece que conseguiu entrar agora também. Agora nós temos mais pessoas aqui. O Charlton conseguiu mesmo. Tá dando um oi, assim, um oi, boa noite. Então vamos lá. Só fazer uma introdução de novo aqui breve, pessoal. Né, a doutora Fernanda fez uma justificativa do motivo que nós estamos aqui, né, juntas nessa aula. A disciplina dela era prática e, apesar da gente conseguir, mesmo remotamente, fazer a prática de peticionamento, né, por exemplo, acaba que a prática que vocês tinham combinado aí de audiências simuladas acabou ficando, né, digamos assim, até então um pouco adiada, né? E para a gente já ir introduzindo essa possível prática de simulação aí, né, de audiência, nós resolvemos hoje falar aqui, né, a teoria, um pouco dos aspectos práticos, né, de como se portar em audiência, o momento que acontece, né, o que pode acontecer numa audiência, né, as questões de testemunhas, enfim, vamos falar várias coisas aqui. E aí, como bem a doutora Fernanda já tinha pontuado, quem já tiver participado de alguma audiência, né, seja como parte, como testemunha, preposto, né, pode compartilhar com a gente aí as experiências também, para a gente poder sempre estar agregando aqui na aula. Bacana, agora tem bem mais gente aqui, ótimo. Quer completar mais alguma coisa, doutora, já que iniciamos novamente? Não. Então, vamos lá. Aí, pessoal, eu estava começando a contar para vocês de um caso que, para mim, foi o que, né, ficou mais marcado aí, digamos, na minha pequena carreira advocatícia, que foi o caso de um cliente que eu tive que me fez passar um pouquinho de vergonha aí na audiência, e vocês vão descobrir por quê ao final. Então, o que acontece? Eu estava explicando antes que eu já peguei o processo, eu fui nomeada como ativo no processo, mas eu já peguei esse processo já lá depois da réplica, né? Eu coloquei até aqui de novo aquela a linha do tempo que a gente sempre está vendo em todas as aulas, aí que vocês já estão enjoados dela, mas já tinha, né, feito, era uma ação de reintegração de posse, já havia inicial, né, claro, porque eu estava pela parte ré, então já tinha uma inicial, já tinha tido audiência de conciliação, já tinha tido a resposta do réu, um outro advogado ativo já tinha feito, e esse advogado depois saiu do processo, né, e eu entrei, e já tinha tido a impugnação da parte autora. Então, quando eu cheguei, já estava praticamente assim, tudo já tinha sido feito, né? Eu cheguei para audiência de instrução e julgamento mesmo. E aí, quando eu cheguei para audiência de instrução e julgamento, né, muito assim, acho que amadora, talvez, ou nunca ia imaginar que isso pudesse ter acontecido, o processo era o seguinte, eu vou explicar de novo um pouquinho. Era uma ação de reintegração de posse, onde tinham avós que tinham uma propriedade, né, uma casa com um terreno. Esses avós tinham um filho único, né, daí a gente já começa a fazer algumas inferências. E esse filho único teve uma relação com uma mulher e esse casal tiveram um filho, né? Ou seja, eram 3 gerações, avô, pai e neto. Essa relação entre esse pai, né, e essa mulher não foi uma relação onde teve um casamento e etc., mas ainda assim, né, o menino era registrado e tudo mais. E aí esse filho, né, esse neto, ele nunca ficou com a mãe, mas também nunca ficou com o pai. Desde o início ele ficou morando com os avós, né, avós paternos, né. E aí, o que acontece? Essa criança, né, ficou dos 2 anos de idade até os 19 anos morando com os avós paternos, quando ele resolveu passar um tempo fora, né? Saiu, ficou mais ou menos uns 5 anos fora e depois voltou, né? Então, volta aí um adulto, mais ou menos seus 25 anos, para morar novamente com os avós. A avó vem a falecer, né, primeiramente, e até então nada muda, né? A avó falece, até então nada muda.
Posteriormente, quando esse adulto já tem seus 40 anos, o avô vem a falecer. E aí, antes de eu continuar contando o caso aqui para vocês, mesmo que vocês não tenham estudado ainda direito sucessório, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que ocorreu nesse momento, né? Era um neto que morava com os avós e os avós vieram a falecer. O que vocês acham que ocorreu nesse momento aí no processo? Participem aí, por favor. Quem vai ligar o microfoninho? Gente, vou falar nomes. E o problema é que eu vou sempre nos mesmos nomes. Vai ser Eliane, Tomás, coitados. Cadê Charlton, Carlos? Oi! Aí, a Eliane me salva, ela não me deixa falando sozinha. Olha, o que poderia estar acontecido aí é que o neto, o pai entrou com ação contra o neto. E por que você acha que o pai entrou com uma ação contra o próprio filho? Porque o filho já estava na posse da terra dos avós, né? E o pai não teria direito, segundo o filho. E aí, quem que, assim, sabendo só essa parte da história, o que você acha que, se fosse justo, que teria como acontecer, digamos assim? Se fosse justo, o que teria que acontecer? Teria que dividir, porque o pai, né? O pai também tem direito à herança, porque era dos pais dele, não era? Isso, dos pais dele. Então, ele também teria direito, a não ser que os avós tenham deixado algum documento falando que seria tudo para o neto. Entendi. E alguém tem uma opinião divergente da Eliane, gente, que acha que a casa deveria ficar com o filho, que acha que a casa deveria, com o neto, que acha que a casa deveria ter ficado com o pai? Gente, não é possível que eu tenha 19 pessoas aqui, eu só vou conversar com uma. Vai chamando o nome, Giovana. Ô, Giovana. Oi. Oi, Matheus. Ô, Giovana, eu tenho um palpite. É porque, no caso, quando vai fazer a sucessão, não tem a opção do pai não deixar alguma coisa para o filho, pois tem? Depende. Tem que deixar pelo menos 50%, não, da herança? Sim. Mas aí você está falando de qual pai? Você está falando do avô ou você está falando do pai? Do avô para o pai. Do avô para o filho. Sim, tem a parte da legítima, mas vamos tentar continuar aí. Eu acho que Ana Lúcia tinha que estar aqui no direito sucessório, mas verdade. Mas e aí, Matheus, qual que é a sua opinião aí? Eu acho que teria que ter deixado alguma coisa para o filho do avô, no caso. Porque ele teria direito, pelo menos, a 50% da herança do pai dele. E você acha que o neto tem algum direito? Se o avô tiver deixado registrado para o neto dele, contando que ele respeite a parte do filho, eu acho que ele diz que sim. Entendi, tá. Então, vamos lá. O Carlos chegou aqui também dando boa noite. E aí, Carlos, você tem alguma opinião sobre essa história aqui que eu contei? O Carlos está falando que teve alguns probleminhas para conectar antes. Oi, entrei agora. Ei, Damares, conseguiu chegar aqui? Agora. Ok, então vamos lá. Eu tô indo aos poucos contando uma história aqui. O Carlos tá falando, acho que o Matheus tem herança para receber. Meu Deus do céu. Aí nós já embolamos tudo. Então vamos lá, vamos continuar na história aqui que eu estava contando. Então, gente, tem essa dualidade de interesses aí nesse caso, né? Porque tem o interesse do neto, aí como eu falei, era uma ação de reintegração de posse, o pai contra o filho, né? E tem aí essa divergência, né? O neto queria ficar na casa
porque ele morou ali a vida inteira com os avós. Então eu acertei, Giovana. Você falou que tinha que dividir, não é isso? Que o filho queria ficar na casa e o pai entrou contra o filho. Aí você perguntou se eu achava justo que ele tinha que dividir ou não. Isso. Não, mas peraí. Eu ainda não cheguei se é justo dividir ou não. Peraí, vamos lá. E, doutora Fernanda, e aí, o que você acha desse caso aí? Eu te contei antes a história, me fala aí o que você acha desse caso. Eu acho que esse é um caso igual aos que a gente encontra todos os dias, né? Poder Judiciário. E aí a gente fica numa situação complicada entre o que a lei diz e o que é justo do ponto de vista da nossa interpretação, talvez até mesmo o juiz, né? Mas aí nós vamos ter que aplicar a letra da lei, né, doutora? Exatamente. E aí deixar você continuar, então, contar o seu caso. Exatamente, gente. Então, quando eu peguei esse processo, eu me senti nesse imbróglio aí, eu não sabia o que fazer, porque se a gente for pegar pela lei, né, pelo efeito da Saicine, vocês vão estudar ele aí depois no direito sucessório, imediatamente com o falecimento, né, dos avós, o pai, que é filho único, ele herda esse bem. E esse bem ele é integralmente do pai, né? Ele não é do filho desse pai, né? Do neto. Ele só vai ser desse neto quando o pai vier a falecer. Enquanto isso, o pai é dono desse imóvel e não deve satisfação desse imóvel, digamos assim, Giovana, né? Oi. E no caso, o neto teria direito na morte do pai, mas aí também tem a questão da herança da mãe, que é só 50% da parte do pai, não é isso? Isso, mas então, o que eu estava explicando aqui? Eles não foram casados e a casa era uma herança paterna, né? Ok, eu peguei essa parte. Tá. Entendeu? Então, assim, tem essa questão que mesmo se eles fossem casados por ser herança, né, não comunicaria, porque é recebido aí com gratuidade, enfim, tá. Não vou, senão, se eu tiver que chamar a Ana Lúcia aqui, nós vamos ficar aqui até 10 horas da noite. Mas, então, assim, o que acontece? Automaticamente essa casa era do pai, né? E só que eu estava pelo neto, né? Não estava pelo pai. Se eu fosse pela letra da lei, né? O pai tinha toda a razão de estar pedindo essa reintegração de posse, né? Porque realmente o filho ficou ali e não quis sair, então ele esbulhou a posse do pai, né? Se ele não estava deixando o pai entrar na casa e etc. Ele foi um esbulho mesmo. Então, o que acontece? Eu fiquei nessa jogada aí. O que eu fazia? E eu já cheguei no processo, como eu falei, depois de tudo pronto. E aí fui encontrar com o neto, né? Pedi para conversar com ele, tudo mesmo da ativa, mandei uma cartinha e tudo, e fui me encontrar com o menino. E vi que era uma pessoa muito simples, uma pessoa humilde, de condição financeira baixa, e aí que me doeu mais, né? Aí entra o nosso sentimental, que às vezes atrapalha um pouco no nosso trabalho aí como advogado. E aquilo ali me doeu muito mais. Ele me falou que o pai dele tinha mais 3 casas, inclusive casas de aluguel, e que não tinha por que o pai dele estar querendo fazer o despejo, né? O despejo, assim, tirar ele da casa, porque o pai dele não precisava daquela casa e tudo. E nisso, gente, eu tomei dores. Olha, vão vendo aí o que vocês não podem já fazer no processo. E nisso eu tomei dores, gente. No que eu tomei dores, eu vim no processo falando um monte de coisa. Falando de função social de propriedade, que aquele negócio não tinha por que o pai pegar aquela casa, que a propriedade tinha que cumprir uma função social, que se o pai falou que não queria vender, então o que ele ia fazer com aquela casa se já morava em outra? E fui falando, gente, igual uma matraca. Beleza. Quando me chega na audiência, aí marcaram a audiência. E nisso o menino me mandou foto do pai tentando entrar na casa para pegar os bens que estavam lá dentro da casa. Ok. Quando chega no dia da audiência, gente, vocês não imaginam o que me ocorre. Eu recebo uma ligação, a audiência estava marcada para 11 horas da manhã. Eu recebo uma ligação às 9h30, e assim, era a minha primeira audiência na comarca de Teoflotone. Então, querendo ou não, você não conhece o juiz ainda, você não sabe como é a lida, né? Porque quando você fica muito tempo numa comarca, você já sabe o jeito do juiz, se ele é mais bravo ou não e tudo. E aí,
me ligaram 9h30 da manhã, uma outra pessoa falou comigo, olha, Giovana, aqui é o amigo do ciclano, e eu queria te falar o seguinte, porque eu conversei com ele no dia e falei, olha, fulano, tem chances de você sair dessa casa, porque eu precisava alertá-lo da possibilidade que tinha dele perder o processo, até porque a casa era do pai dele. Tem chances de você ter que sair da casa. Então, assim, nós vamos tentar um acordo, vamos ver o que nós podemos fazer e tudo. E o cara me ligou e falou assim, olha, o fulano tá bêbado. O fulano tá bêbado. 9h30 da manhã, gente. A pessoa me ligou e falou, o fulano tá bêbado. Eu não sei como que eu vou fazer para levar ele para audiência. Ô, gente, naquilo, a minha barriga doeu. Vocês não têm noção que minha barriga dói. Pessoa ansiosa, a barriga dói. Minha barriga doeu uma quantidade. E eu falei com ele, na mesma hora eu pensei assim, esse moço não pode vir. Só que no mesmo tempo veio na minha cabeça, claro que ele tem que vir. Se ele não vem, todos os fatos vão ser presumidos verdadeiros para outra parte. Porque a própria foi pedida a oitiva dele, tinha a oitiva dele, e a doutora Fernanda vai falar isso também a respeito de oitiva da parte. E tinha sido pedida a oitiva dele, e se ele não fosse, tudo ia ser presumido verdadeiro para outra parte. Então, aí eu não ia ter nada para fazer se ele não fosse. Ou eu ia com ele bêbado, ou eu já tinha perdido o processo. Então, ou eu tinha a opção de tentar um acordo com ele bêbado, ou eu tinha a opção de perder o processo. O que eu pensei? Claro que eu vou tentar a opção de um acordo com ele bêbado. E falei com um amigo dele, traz esse menino. O Gleno, ativa seu mudo aí, o Gleno. Aí, ok. E aí, gente, falei, pode vir com esse menino. Quando eu cheguei no fórum, uns minutos mais cedo, já tentei ali me enturmar com o advogado, né, da outra parte e tudo, mas assim, muito ansiosa. Quem conhece o fórum aqui de Teoflotão sabe, tem um elevador e tem a escada, né? Muitas vezes eu, por exemplo, subo muito pela escada, porque tem um trânsito gigante ali também, que eu não sei o que acontece, e aí já vou logo pela escada. Gente, eu estava sentada num dos banquinhos que fica virado de costas para a escada, lá no segundo andar. Quando eu olhei para trás, gente, o menino estava subindo, segurando no corrimão, de tão bêbado que ele estava. Ele não aguentava ficar em pé. Vocês pensam nisso. Doutora, você não tem noção do que foi gelo no meu coração. Você não tem noção. E era uma audiência com o doutor Emerson. Você pensa isso? Nossa! Audiência com o doutor Emerson. Mas aquilo ali, eu pensei, meu Deus do céu. Eu falei, eu tenho que conseguir um acordo. Ou eu consigo um acordo, eu não consigo mais nada. E aí eu fui tentando ver se eu conversava com o advogado da outra parte, mas ele percebeu que o menino estava embriagado. E aí ele também queria usar isso contra, né? Óbvio. Porque o pai, depois, eu fui ler no processo, mas eu não acreditei, porque o menino fez para mim de coitado, né? Que foi abandonado e tudo. Mas o pai já tinha falado que ele não gostava de trabalhar, que ele não ajudava, que ele não cuidava da casa, que enquanto ele estava lá, ele mal, tipo assim, aparava a grama da casa, e por isso o pai não queria deixar ele lá, porque ele mais depedrava a casa do que ajudava. Mas assim, eu não liguei, né? Fui totalmente assim, meu cliente, eu vou defendê-lo. E aí nós entramos na audiência, né? Com ele bêbado. E entramos na audiência com ele bêbado. Eu estava com uma blusa de manga comprida e cabelo solto. No final da audiência, doutora, minha blusa já estava até aqui dobrada e a pituca na cabeça, porque eu já estava sentindo tanto calor, vergonha que eu estava passando, que eu não estava acreditando naquilo mais. E aí, gente, deixa eu ver, alguém está falando aqui nos comentários. A Ana está rindo. Ana, é desesperador, você não tem noção. Desesperador. Minha primeira audiência com o juiz, a minha primeira. Nunca tinha visto o juiz na minha frente. Aí nós começamos a conversar, né? Na audiência, o juiz perguntou se tinha alguma proposta de conciliação, e aí eu já tinha conversado com um advogado lá fora. E a Ana tá falando que me imagina com cabelo. Aquela pituca, Ana, que eu faço na sala, só que você imagina uma pituca mal feita, de tipo assim, de abafada. Você não tem noção. Aí o juiz perguntando se a gente tinha uma proposta de acordo, e a gente tinha esboçado uma proposta de acordo, onde o pai aceitava
pegar uma parte do terreno que não tinha construção, era pequena a parte do terreno, e tinha um cômodo nessa parte do terreno. Era um quarto com um lugarzinho para fazer um banheiro. E aí ele separava aquilo ali e deixava o filho adquirir aquilo ali por uso capião, e ele ficava com aquilo ali. E era o lugar que ele ia ter para morar. Ô, gente, era uma coisa mínima, mas era a única coisa que eu ia conseguir, porque eu ia perder o processo. E aí, o juiz, a gente começou a acertar em tudo, e o meu querido, digníssimo cliente começou a falar espanhol não, italiano, com o juiz. Vocês não imaginam. O juiz conversava com ele, e ele falava assim com o juiz assim, capicho, doutor, capicho, doutor, eu capicho, falava assim, oh, gente, vocês não imaginam isso não. O doutor Emerson olhava para mim, ele não estava acreditando que eu estava ali naquela posição, ele não estava acreditando, nunca mais ele vai esquecer de mim, nunca mais. E aí teve uma hora que o juiz, né, doutor Emerson, perguntou para ele como é que ele tinha estava lidando com a casa e tudo, como que ele tinha chegado até aqui no processo. E aí o pai dele falou assim, não, por enquanto tá tudo bem, graças a Deus eu consegui um advogado que está fazendo o possível por mim e tal. Aí ele virou pro juiz e falou assim, eu infelizmente não dei a mesma sorte, a minha advogada é péssima. Falou assim, gente, vocês não tem lógica isso não. A minha advogada é péssima. Ontem eu liguei para ela 5 vezes, ela não me atendeu nenhuma vez. Hoje, gente, ela me ligava 2 horas da manhã, não tinha lógica eu atender essa pessoa 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, ele tinha me ligado no outro dia, porque ele estava bêbado. Então, eu não ia atender ele mesmo. Gente, vocês não têm noção do tanto que eu fui ficando nervosa, vocês não imaginam. Chegou uma hora que eu virei para ele e falei assim, ô fulano, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita em Jesus, meu filho? Falei com ele, você acredita em Jesus? Aí, nisso, o juiz começou a rir. Ele, tipo assim, ele estava segurando para não rir, mas ele começou a rir. Aí ele falou comigo assim, acredito, por quê? De que igreja que você é? Falei, sou de todas. Eu sou da igreja que o senhor falar, que vai parar de falar agora, porque se o senhor continuar falando, isso aqui não vai dar certo. Gente, eu comecei a ficar nervosa, comecei a perder, assim, o controle emocional. E falei com ele, olha, eu sou da igreja do Cristo, e eu preciso que o senhor fique calado nesse momento. Gente, eu tô rindo agora, mas assim, não foi fácil. E isso, gente, foi desembolando. E esse homem foi querendo depois, quando foi redigindo a ata, né, o termo lá de acordo, ele foi querendo explicar para o juiz como redigir o termo de acordo e foi querendo dar pitaco. E eu pedia, ele falava com ele assim, ele sentava do meu lado, né, eu falava com ele assim, só um minutinho, fazendo favor, e ele continuava. Aí eu, só um minutinho, fazendo favor, e ele continuava. Gente, foi ficando engraçado, mas foi ficando engraçado da tal monta que assim, eu não consigo, tinha que ter a filmagem dessa gravação lá da vara para vocês verem. Mas assim, o juiz começava a redigir o acordo, ele começava a falar, interromper o juiz, quebrava toda a linha de raciocínio do juiz. Eu sei que no final das contas nós conseguimos fazer o acordo, fechar o acordo. Ô, Carlos, foi difícil, viu? Foi muito difícil, meu filho. Professora Giovana. Oi. Deixa eu te interromper só um minutinho. Eu estou acessando a plataforma agora e tem uma outra sala de reunião aberta. Ô José, eu achei que eu tinha encerrado ela lá. Lá está aberta, eu acho que tem uma colega lá nela. Você dá uma olhada lá nela para mim, ver se você consegue encerrar ela, fazendo favor. Pelo amor de Deus, é só olhar se está sozinha, né? Vou olhar lá agora. Tá, obrigada, viu, José? Gente, mas assim, eu sei que foi essa catástrofe a audiência, e quando eu estava saindo já da audiência, graças a Deus que eu não vi a hora, gente, meu rosto foi ficando vermelho, uma quantidade aqui assim, ó, que eu não tinha como, não tem lógica a vergonha que eu passei. Que aí depois no final o doutor Emerson virou para mim e falou assim, ô doutora, leva seu cliente ali para tomar uma aguinha, porque se ele continuar
com o organismo desse jeito, ele vai explodir de tanto álcool que ele tá no organismo. Ô, gente, nunca mais, gente, nunca mais. Assim, meu Deus do céu, que trauma que eu peguei disso. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, eu ter que ir com uma pessoa bêbada para audiência, era a minha única opção, ou então já estava tudo perdido, né? E assim, eu também saí de lá me achando magistral, porque mesmo com ele bêbado, eu ainda saí com um acordo para ele, né? Ele com um pedaço de terra adquirido por uso campeão, né? Ninguém, né, vai ficar lá, provavelmente ninguém vai tomar dele, até porque o pedaço né, pequeno, digamos assim. Mas assim, então eu ainda saí me achando magistral ainda, mas eu cheguei em casa, eu ria e chorava ao mesmo tempo, né? Contando o caso do meu esposo, eu ria e chorava, mas chorava mesmo, assim, porque na hora, né, eu não pude extravasar meu nervoso lá. Então, quando eu cheguei, eu fiquei, tipo assim, em estado, acho que um pouco de choque de ter conseguido passar por essa situação de ter um cliente bêbado, né, na audiência. Mas eu queria contar essa história para vocês, assim, porque eu acredito que todos um dia talvez vão passar por alguma coisa parecida. Eu espero que não seja um cliente tão bêbado quanto o meu, né? Que se for um bêbado, seja um bêbado, pelo menos que se controle. E assim, então a gente entender que a audiência realmente, às vezes, ela é imprevisível, mas tem várias coisas que a gente pode fazer para amenizar, né, essas possibilidades de estrago. E é isso que a gente vai querer passar para vocês aqui hoje, né? Tudo que pode ser feito aí para dar uma minimizada aí nesses problemas. O Carlos está falando aqui no chat, né? Logo quem, Emerson? Logo quem? Tipo assim. Mas depois ele me deu a chamada, né? Até porque ele também ninguém merece, né? Ficar com a pessoa bêbada lá na sala de audiência, conversando umas coisas que não tinha nada a ver. Mas no final das contas, a última coisa que eu pude fazer foi perguntar se ele tinha uma religião, se ele acreditava em Jesus, porque não tinha mais nada para pedir para ele falar, para parar de falar, entendeu? Eu falei, meu Deus, se eu não chamar o Cristo aqui, não tem outro que cala esse homem, porque eu vou falar o que com ele? Sei lá que esse homem acredita. Então, assim, você tá rindo, né, doutora? Eu tô escutando essas risadas aqui. É bem engraçado, é triste. E o problema é que ninguém tá livre disso, né? Eu já passei também por algumas situações muito constrangedoras em audiência, e isso é muito importante que a gente fale, porque a gente pensa a audiência como um ato formal, terno, gravata, escarpão, mas a gente não se prepara para essa realidade, né? Porque a audiência é um ato extremamente imprevisível. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma oitiva, foi uma audiência de interrogatório de uma pessoa que tem uma deficiência mental, então estava tentando interditá-lo. E aí precisa, pelo rito processual dessa ação, precisa que ele seja interrogado. E aí nós chegamos, né, para que ele fosse ouvido, e o juiz pediu que ele se sentasse na frente do juiz, né, porque na hora de prestar o depoimento, a pessoa sai da mesa da audiência e se coloca de frente para o juiz. Pediu que ele se sentasse, ele se sentou. Primeiro, eu já estava um pouco cismada, porque ele é muito agressivo. E ele não... Era até uma ação do NPJ da faculdade, eu fui fazer essa audiência pelo NPJ. E aí, quando... Ele não podia entrar na sala se a irmã não entrasse. Então, a mãe, que representava, mas... eu tive que pedir o juiz se a irmã podia sentar também na mesa da audiência, porque senão ele ia ficar nervoso, não sei o quê. E aí ele se sentou onde o juiz pediu, porque a irmã mandou ele ir, porque ele não atendeu o pedido do juiz. E o juiz perguntou para ele se estava tudo bem. E eu lembro que ele falou para ele assim, você tem um sonho? Ele virou com uma cara bem de mal para o juiz e falou, mas é claro que eu tenho, eu não sou doido. Numa audiência de interdição. Eu falei, agora se o juiz não tiver sensibilidade e apelar, o negócio vai ficar muito feio aqui. Porque, né, audiência de interdição, mas é claro que eu tenho um sonho, eu não sou doido, eu quero ser cantor. E aí, enfim, a audiência prosseguiu, mas assim, são muitas coisas, às vezes você se vê assim, dá vontade de rir, de chorar, de sair correndo e deixar aquilo continuar sem você, né, doutora? Mas a gente precisa estar preparado com a técnica para minimizar o quanto for possível essas questões, né? Eu me lembro também uma vez, isso me marcou muito, gente. Eu estava numa audiência
era trabalhista. E aí, o juiz, ele fez uma pergunta para a minha cliente. Josiel está dizendo aí se quer comunicar. Ah, tá. Só que ele não está conseguindo fechar a sala. E aí, a cliente estava sentada do meu lado, o juiz fez uma pergunta. Mas era uma questão de assédio moral, a cliente estava muito desestabilizada. E eu me lembro que quando ela começou a chorar, eu peguei na perna dela, assim, como um ato de falar assim, não, se acalma, fica calma, vai dar tudo certo. O juiz me deu uma chamada, porque eu peguei um acalento, isso, eu fui acalentá-la, sabe? Mas o juiz falou para mim, doutora, eu estou vendo, ele estava entendendo que o meu toque era para ela não falar, ou para ela falar algo como se fosse um ensaio, e não tinha nada a ver, eu estava na maior das boas intenções, eu só toquei nela nesse sentido, para ela se acalmar, para ela conseguir falar o que ele estava perguntando, e ele entendeu que eu estava instruindo, né, ela com o que ela deveria ou não deveria falar. E assim, eu fiquei totalmente envergonhada também, porque minha intenção não foi essa, mas tive que continuar a audiência, né, não teve o que fazer. Então, é bem isso mesmo, né, doutora? A gente tem que estar preparado para essas questões e muito alinhados com a técnica, né? E os slides sumiram aqui para mim. Eu não sei o que houve. Acredito que Giovana foi fechar outra sala e acabou saindo essa daqui. Ah, entendi. Sumiu os slides para vocês também? Sumiu, gente. É porque o que acontece? Eu fui lá fechar outra, desculpa. Eu fui lá fechar outra sala, tá? Você estava contando, doutora, me desculpa, a respeito do chamamento que o juiz te deu lá, porque você pareceu que você estava instruindo a pessoa. Mas era isso mesmo, assim. E essa não era a minha intenção, né? Eu não tive essa intenção ao tocar a perna da minha cliente, mas ele acabou falando, doutor, eu tô vendo, viu o que a senhora está fazendo, como se eu estivesse instruindo a cliente o que ela deveria ou não deveria fazer. Então, era só isso mesmo. Mas aí a gente precisa estar alinhado com a técnica, eu terminei assim, para que a gente consiga minimizar os efeitos trágicos, que certamente, isso aí eu tenho segurança para dizer, todo advogado já passou ou vai passar um dia. Isso não tem jeito, né? Isso é do ato. Verdade. Ô, gente, então, assim, as histórias eu acho que são muito construtivas, né? Por mais que sejam, digamos, engraçadas, mas elas nos preparam, né? Ouvir, às vezes, entre aspas, o erro do outro faz com que a gente acabe não cometendo os mesmos erros, né? No meu caso aí, né, eu simplesmente fui advogar na causa da pessoa na emoção, né, ao invés de ter depois conversado com ele mesmo, visto se ele tinha aqueles problemas com alcoolismo e tudo, e poderia ter tentado até outras soluções, né, para ajudar ele aí pelo poder público, né, nessa questão. Mas, enfim, então, nós temos que tomar esses cuidados. E aí eu coloquei a linha do tempo aqui para a gente começar um pouco mais da parte, digamos, técnica, né? Não que essa primeira parte não tenha sido, porque é super importante, mas só para a gente poder visualizar em que momento do processo acontecem as audiências, né? Nós temos a primeira audiência, que ela é inicinho mesmo, né? Logo depois que o autor protocola a petição inicial, né? Já é, hoje em dia, automático, né? Já é agendada a audiência de conciliação e mediação. Então, é uma audiência aí que antes mesmo de ouvir a contestação, né, de ter a contestação, ser entregue no processo, a resposta do réu, na maioria das vezes é a contestação, né, já tem a audiência de conciliação, e a audiência de instrução e julgamento é lá no final, depois que já foi feito todo aquele ato probatório primeiro ali, teve aquele contraditório, né? Está faltando mesmo a questão da ouvir testemunhas, digamos assim, né? Então, a audiência de instrução e julgamento, ela é bem para o finalzinho. Ô, Charles, eu vou tentar carregar ele de novo aqui. Começou a aparecer aí para você? Ô, gente, está todo mundo vendo o slide? Eu tô, e eu queria perguntar se esses slides vão ser disponibilizados para a gente, para eu não ter que desenhar aqui com minha letra ótima. Vão sim, Carlos, eu vou deixar. Pessoal, veja se vocês começaram a ver, que eu acho que a maioria está vendo o slide.
A maioria está vendo o slide, Charlton. Tenta dar às vezes liga e desliga a sua câmera para ver se a tela, né, não sei se você pode fazer isso, mas dá uma olhada aí, você consegue sair e entrar para poder melhorar aí. Ou coloca mostrar e ocultar participantes, só para ver se... Ok, mas então, gente, a linha do tempo é aquela que eu já tinha passado também outras vezes na sala de aula, né? A gente estava fazendo ela à mão lá na sala, algumas vezes no slide, outras vezes à mão, né? Algumas vezes a gente arrumava aquela confusão danada, eu, né? Para lembrar aí todo o ordenamento aí dos fatos. Mas, então, logo depois da petição inicial, nós temos a audiência de conciliação e mediação, e lá no finalzinho, né, antes da sentença, nós temos a audiência de instrução e julgamento. Então, são as duas audiências que nós vamos falar dela, né? Conciliação e mediação e a audiência de instrução e julgamento. Falando um pouquinho aí da audiência de conciliação. Tudo que eu falar depois da audiência de instrução e julgamento, gente, também vai ser muito importante para a audiência de conciliação e mediação. Mas, assim, a audiência de conciliação e mediação, ela tende a ser uma coisa mais rápida, mais breve, menos formal, digamos assim, né? Porque ela, às vezes, é feita ali com o juiz leigo, outras vezes é feita com o conciliador. Não que isso não demande consciência de fato lá, né? Do que você está fazendo. Mas tende a ser algo menos, né, trabalhoso, vamos dizer assim. Então, acho que um primeiro ponto bem importante para ser falado aí da audiência de conciliação e mediação por exemplo, no juizado especial não necessariamente precisa-se de um advogado, mas tomem cuidado quando, às vezes, né, indicar para alguém ir sem advogado e tudo, às vezes a pessoa acaba metendo os pés pelas mãos ali, falando às vezes uma coisa que não deve, né, e isso não é muito bacana, né, doutora? Às vezes é melhor gastar um pouquinho mais e ir com um advogado mesmo, para não dar nenhum problema. É verdade. A audiência de conciliação e mediação, ela hoje, né, o CNJ, a Justiça Brasileira, o Poder Judiciário Brasileiro, ele tem dado, assim, tem feito um investimento e tem treinado nossos juízes para poder dar mais valor para esse ato processual. Porque é muito importante, né? Aí a oportunidade que é dada às partes de resolver o próprio problema sem a necessidade da intervenção, vamos dizer assim, do juiz ou do Estado juiz através da sentença, né? Ali, na mediação, na conciliação, as partes resolvem o problema. Ano passado, eu tive a grata oportunidade de fazer um curso de conciliação que foi ofertado pelo CNJ. O curso aconteceu aqui, né, em Teófilo Otoni mesmo, com conciliadores que vieram de Belo Horizonte. Foi um curso muito interessante. E então a gente pôde entender o porquê de tanto investimento e dessa tentativa tão grande, né, de implantar mesmo e de fazer crescer essa, vamos dizer assim, essa cultura conciliatória no Poder Judiciário. Primeiro, porque nós temos um Poder Judiciário extremamente lotado de demanda, isso não é segredo para ninguém. Então, se o seu processo vai tramitar 3 anos, na conciliação você resolve sua questão em 1 mês ou 2, né? Que é o tempo de marcar a audiência. Porque a gente já sai com um acordo homologado, né? Da audiência de conciliação. E depois, por uma outra questão, que são as lides sociológicas, que tem muito a ver com a nossa temática do direito de família, né? Muitas vezes você resolve, o juiz, ele consegue, no caso que a doutora contou da experiência dela, o juiz ia dizer o direito, ele ia aplicar a norma fria ao caso concreto. Né? O que ele ia falar? Bem, aqui esse imóvel, você tem que sair daqui, neto, porque esse imóvel, pela norma, é do pai, né? O seu avô morreu, mas como existe descendente na primeira linha, né? Na primeira linha, como existe filho, neto não herda, então você precisa sair daqui, esse imóvel não é seu. Mas ia ficar ali de sociológica, né? Ia ficar o problema entre pai e filho, esse filho não ia ter onde morar, e isso ia desaguar em outros e outros problemas futuros no Poder Judiciário.
Com toda sapiência e com toda vergonha, a doutora Giovana resolveu o problema, né? Porque o filho tem um lugar para morar, vai ficar com um pedaço dentro da propriedade, enfim. Mas resolveu como? Resolveu porque foi na conciliação, porque a sentença ia impor uma decisão que ia desagradar e muito o neto, né? Então, a gente precisa, nós que somos, né, jovens profissionais, precisamos nos atentar para a importância da audiência de conciliação e de mediação, né? Inclusive, pessoal, assim, o investimento ele é tão grande por parte dos tribunais e tudo, que nós temos núcleos centrais de conciliações fora dos fóruns, dos tribunais. A Unipac, por exemplo, e só nós temos isso, nós temos o Sejusc pré-processual, que é um centro de solução de conflitos, né? Pré-processual, porque antes de virar um processo, a parte tem a oportunidade de chegar naquele ambiente, sentar com a parte com quem ela tem um conflito para tentar resolver através de um acordo. Então, tamanha a importância de uma audiência de conciliação. E nós, como advogados, também temos vamos dizer assim, se nós tivermos um perfil conciliador, a nossa presença pode colaborar muito, né, na formação aí de um acordo. Já se nós temos um perfil combativo, que também existe, isso vai de alguns profissionais, a gente pode inviabilizar totalmente a formulação de um acordo e deixar aí uma demanda se arrastando por muito, muito tempo. Só mais um ponto, porque eu sou uma apaixonada pela conciliação, mesmo pelo direito sistêmico, né? Só mais uma questão, é que às vezes a gente pensa assim, mas o cliente, isso é uma questão cultural, o cliente gosta que a gente brigue por ele, né? Doutora Giovana, se fosse um pouco vaidosa, quando ela escutou o cliente falar, minha advogada é péssima, porque eu ligo para ela 5 vezes, 2 horas da manhã, ela não me atende, ela é péssima. Ela poderia, então, agora você se lasque, né, sozinha aí, porque eu não vou falar mais nada, eu já sei que você não tem o direito mesmo, né? Mas a gente tem essa coisa da defesa no sangue, enfim. Então, a gente tem que pensar, resolver o problema. Você é desses o quê, Carlos? Dos bravos? Combativo, eu acho que é o caso do combativo. Essa sala tem um pessoal combativo. Mas isso, né? Não, eu assim. Deixava ele se lascar para lá, sozinho. Ah, tá. E aí, agora sim, a gente pode, né, passar a pensar, por exemplo, pessoal, às vezes você consegue receber no seu escritório as duas partes, e ali você consegue conversar, aí uma questão que ia ser litigiosa passa a ser consensual, e aí você entabula no escritório e entra na justiça pedindo a homologação. Percebe como isso é bom para o seu cliente, como isso também tem valor, e quando eu digo valor, eu estou falando de dinheiro mesmo. Você ir advogar para uma parte, eu não estou falando de trazer o cliente, outra pessoa, fazer audiência no escritório, eu não estou falando disso. Eu estou falando de um divórcio que as partes conseguem conversar, mas não conseguem chegar em um ponto, e você recebe os dois no seu escritório, consegue entabular esse acordo, e aí a celeridade, igual ele falou, né, tem a ver com cifra, você resolveu o problema. E aí você passa a ser conhecido como aquele advogado que resolve antes mesmo de entrar, né, com a ação na justiça. Esse é um sonho que eu tenho, né? Lógico que ainda nós, hoje, temos essa postura, nossos clientes ainda, alguns deles, imaginam que o bom advogado é o que briga por ele na audiência, é o que xinga a outra parte, mas isso já mudou muito, assim. Eu não tenho muitos anos de advocacia, eu tenho 9 anos de advocacia, mas assim, de quando eu comecei para hoje, eu já percebi muita diferença no perfil, né, das pessoas. Então, a autocomposição, né, as partes, como Damares contribuiu, a autocomposição, as partes resolverem os próprios conflitos, é muito bem visto hoje pelo Poder Judiciário, pelo CNJ, e como vocês estão trabalhando, se formando agora, vale muito a pena vocês aí abrirem um pouco os olhos para essa possibilidade, para essas questões, né, doutora, que é muito importante. Doutora, e é caro, né? Por exemplo, você falou essa questão aí do divórcio. Eu acho que nessa sala mesmo eu já comentei que eu tive uma grata oportunidade também de cobrar por um bate-papo, sabe? Porque, assim, foi um bate-papo que durou horas, na verdade, né? Não foi um bate-papo que durou
25 minutos, né? Nós ficamos talvez aí 6 horas dentro de uma sala, né? Tomando café, comendo bolacha e brigando a princípio, depois as coisas ficaram melhores, mas assim, foram 6 horas, demoraram, né? E tudo, mas eu recebi o mesmo valor que eu ia receber no processo, porque eu entreguei o mesmo resultado. Né? No final, eu entreguei uma divisão de bens que foi feita da forma que, no final, eles conseguiram perceber que estava justa para ambas as partes. E, então, assim, eles tiveram a solução deles com 30 dias, né? Enquanto se eles tivessem sido de uma outra forma, eles teriam gastado aí, talvez 5 anos, né, para fazer a mesma coisa. Então, o que eu ia gastar também 5 anos de dor de cabeça, eu recebi com 6 horas. Então, para mim foi muito melhor, né? Do que ficar aí cozinhando com o processo, tempos e tempos, só para ter o cliente, né? Não ia adiantar nada, né? Exatamente. Então, isso acontece mesmo e cabe a nós, na hora que as pessoas nos procurem, né, perguntar, falar, você tem certeza que não tem como a gente tentar conversar? A outra pessoa não é aberta a conversar? Às vezes, mesmo que a outra pessoa já tem um advogado, ó, chama lá o advogado dela também, né? Vamos tentar ver, ou então posso conversar com o advogado dela está aberto a conversar para ver o que a gente pode fazer, né? Sim. Então, assim, isso é bem interessante mesmo. Sim. E cada dia mais, né? Porque, como você falou, chega às vezes a dar um desânimo, né? Digamos, de pensar no tempo que a gente vai gastar com determinados processos, né? Dependendo da lead que for, né? Então, assim, quanto mais a gente conseguir, né, com os nossos clientes, né, e com as partes contrárias, solucionar, né, a questão, tem aquela frase que o pessoal fala assim, eu pago para não sair de uma briga, né? Outro dia eu falei aqui no condomínio assim, falei assim, gente, eu pago para não entrar, primeiro eu pago para não entrar, mas depois, se eu tiver entrado também, não tiver tido outro jeito, aí vamos pagar para não sair também, né? Mas primeiro a gente paga para não entrar, né? Porque se a gente puder resolver antes, melhor. Claro. Mas, então, né, tem essa importância que a doutora Fernanda já pontuou aí claramente, né, da audiência de conciliação e mediação. E aí uma questão que é clara, gente, nessa, né, na audiência de conciliação e mediação, e a doutora Fernanda estava até conversando antes, nessa audiência a gente não discute mérito, ou seja, a gente não discute quem está certo e quem está errado. Não existe isso de discutir quem está certo e quem está errado na audiência de conciliação. A audiência de conciliação é para tentar conciliar. Então, o meu vizinho construiu um muro aqui que fechou a minha janela. Lá na audiência não é para ficar lendo o regulamento municipal e falar assim, pelo regulamento municipal você tinha que ter deixado 1 metro afastado, não sei o que, não é isso. Lá na audiência de conciliação não é para isso. Na audiência de conciliação é para tentar solucionar assim, olha, quanto tempo você acha que você vai gastar para desfazer esse muro? Você topa desfazer o muro? Ao invés de desfazer com 2 dias, você quer um prazo aí de 6 meses para você ter o tempo de parcelar, né? E é isso, não é para ficar discutindo quem está certo e quem está errado, não. O Carlos está falando aqui, ó, mas é jogado com o poder de barganha, não? Como assim, Carlos? Vou falar, que é melhor. Eu penso assim, se você tem a plena consciência de que a pessoa está errada, vamos dizer que já que a gente não está entrando nesse mérito, tá? Mas a gente tem essa consciência de que o outro está. Mas eu estou a fim de um acordo. Então, peraí, olha só, você está errado, mas eu quero acordar com você. Então, é um poder de barganha, sim. Baixa a sua bola aí que você estava errado. É mais ou menos nesse sentido que eu estou querendo dizer. Então, mas aí, doutora Fernanda, vai até me corrigir aí se eu estiver falando algo não muito certo. A minha concepção como advogada se eu já sei que eu estou certo, eu vou dar oportunidade da pessoa de conciliar, sim. Mas se chegar lá, ela já começar a falar alguma coisa que eu vejo que não tem hipótese de conciliação, não vai ser com ela que eu vou discutir se ela está certa. Aí o juiz vai falar,
Entendeu? Eu não vou dar essa opção para ela começar a falar, entendeu? Se ela mesmo sabendo que eu tô certa, ela quiser ficar num debate infrutífero, então ela vai ficar sem a conciliação e vamos para o juiz. Vamos deixar então o juiz resolver? Aí, eu só queria completar com uma questão também que a gente tem que se ater muito, sabe por quê, Carlos? Existe a verdade real e existe a verdade processual. E essas duas verdades, nem sempre elas são a mesma. Nem sempre a verdade processual se desenha tal qual a verdade real. Imagine que você tenha razão, mas que você dependa de uma prova testemunhal. Então, você está totalmente nas mãos de uma testemunha que você não sabe se vai estar viva no dia que o juiz marcar a audiência de instruções de julgamento. Então, a gente, ao participar de uma audiência de conciliação, a gente tem que pensar do ponto de vista de resolver o problema de uma forma que fique boa para ambas as partes, mesmo como advogado. Ah, mas eu sei que o meu cliente está certo. Ok, mas o seu cliente está certo, essa verdade está transparente no processo, você tem absoluta certeza que essa verdade vai se ficar clara no processo, porque muita gente certa perde o processo. Muita gente com a verdade real a seu favor não consegue transferi-la para dentro do processo e perde a ação. Então, com relação à conciliação, eu entendo o que você está falando, mas para uma conciliação não seria também, no meu ponto de vista, um discurso para ser utilizado. Assim, você está errado, mas se você quiser eu faço esse acordo, porque isso aí não é acordo. O acordo seria muito mais assim, eu abro mão disso aqui, você abre mão disso, vamos resolver. Se não, faz o que a doutora Giovana falou. Não vou fazer acordo, não quero conversa, não quero fazer acordo, pronto, acabou. A conciliação, ela tem até mesmo o caráter de ser, tudo que se discute na conciliação não pode sequer ser utilizado no mérito, né? Lá depois, por exemplo, mas lá na conciliação você falou isso e isso. Não serve de prova, né? Não serve de prova para o processo. Então, assim, é um ato processual, mesmo a oportunidade clara e pura das partes resolverem, sem falar de razão, quem tem razão. Porque aí nós temos o risco Não, Carlos, não é registrado. Não consta em ata, Consta em ata. O que se consta em ata é o ato. Realizou-se a audiência, mas o que as partes falam não pode constar. Se o advogado pedir, não pode constar, viu? Não pode constar o que as partes falam, porque é acobertado pelo sigilo. A audiência de conciliação, ela tem o caráter de sigilo, né? Ele é um ato sigiloso, então não pode, tá? Então, assim, só mesmo para expor esse ponto aí, que é importante a gente refletir, né, por este lado. E deixa eu ver o que o Charlton colocou. Veja a conciliação como um meio de fazer com que a outra parte possa enxergar que está errada. Pois é, eu sei que você vê. E muitos de nós vemos assim, sabia? Que a gente usa a conciliação como um ato para isso. Só que ela, pela roupagem que é dada ao ato pelo CPC de 2015, ela não tem essa função. Sabe, Charlton? Você não pode usar o que a parte fala, o conciliador não pode depor, aquilo não pode ser registrado, nada disso. Você não pode gravar. Então, ou você usa o ato para resolver o problema, ou descreve na petição assim, estou desinteressado em conciliar. Porque aí você nem passa o desgosto e não perde o tempo. Porque a conciliação não serve para isso, entendeu? Não serve para produzir prova para o futuro, não serve para nada disso. É uma oportunidade de resolver. Somente isso. Boa noite, professoras. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafaela. A conciliação, ao meu ponto de vista, e eu fui conciliadora no Sejus Cristão Flotone por alguns meses, você vê que tem audiências que duram segundos, gente. Você entra, como conciliadora, você pergunta se você quer fazer a conciliação, as pessoas, não, a gente não quer conciliar. Você escreve na ata e vai embora. É isso. E quando a gente vai para conciliar, a gente não olha o mérito. E sim, você tenta, sabe? Você tenta... É um jogo de cintura onde você quer que as partes se entendam.
No alimentos, eu não posso pagar 30% do salário mínimo. Eu posso pagar 40%. Então, assim, é um jogo de cintura, porque ninguém quer sair perdendo. E quando a gente vê uma oportunidade de conciliação, é muito melhor para o judiciário. Um processo, gente, dura meses, enquanto você pode ir lá resolver diretamente na conciliação. Nós temos também a defensoria pública, em que faz um pré-processual. Isso é muito interessante, é uma celeridade espetacular que vai ajudar o judiciário. Com certeza. Ótimo. O Carlos está falando aqui, né? Eu já fui parte em 2 audiências de conciliação. A gente acha que a audiência quebra o pau. E não é isso que a Rafaela está falando, né? Se as partes não querem o acordo, que sejam adultas de chegar e falar, olha, nós não temos proposta de acordo. E fim da audiência. E se tem proposta de acordo, também que façam o que o doutor Fernando falou, saibam que em um acordo, ambas as partes perdem ao mesmo tempo que ambas as partes ganham. Né? Então, é um jogo assim de você abre mão de um pouco aqui, o outro abre mão de um pouco lá, ou seja, ambas as partes saíram perdendo, não vão ter tudo que elas pediram, mas ao mesmo tempo uma parte do que elas pediram vai ser provido muito mais rápido. Então, é melhor ganhar às vezes só 70%, só 60% que você pediu, mas ter aquilo rápido, do que querer tudo, mas demorar aí 5 anos e ainda correr o risco de não ganhar tudo, né? Porque aí vai do livre convencimento aí do juiz em relação às provas que vão estar no processo e etc. E o que o doutor Fernando falou muito claramente, às vezes você está certa no fático, não significa que você está certa no processual, né? E a gente fala, né, o que estão nos autos não estão no mundo, né? Então, se não chegou aí para os autos do processo ainda, né, as páginas do processo, então aquilo ainda não existe. Então, se uma testemunha morreu, se ela não quis falar, se ela falou diferente, se o juiz interpretou diferente o que ela falou, então aquela verdade é o que está no processo, né? Então, isso é muito importante. Tem uma outra questão também que eu até acho que Rafa pode nos ajudar, que é o seguinte. Rafa, você que foi conciliadora por muito tempo, você, por algum momento, já presenciou alguém, ou você mesma, né? Se você não quiser falar de você, ou presenciou algum outro conciliador ou juiz leigo, que ouviu algo das partes na audiência de conciliação e, não constando em ata, conversou com o juiz sobre isso? Gente, isso eu tenho um medo. Deixa eu explicar para vocês como assim o meu medo. O meu medo eu vou com o cliente na audiência de conciliação e geralmente o cliente fala muito, né? Como esse meu que falou muito bêbado, tem os outros que falam muito sãos mesmo. Então, assim, aí chega lá na audiência, a parte fala assim, né? Vocês me conhecem aí sobre questão de débitos, né? Que eu gosto das ações de cobrança. A parte vira e fala assim: eu devo mesmo, devo e não vou te pagar. Esse processo vai ficar aqui 5 anos e eu não vou te pagar. Aí o que acontece? O conciliador chega lá dentro para entregar o processo do juiz falando que não teve um acordo e fala assim, na maciota, fala assim, a parte falou que deve mesmo, mas não vai pagar. Rafa, você já viu isso acontecendo? Porque, gente, eu não duvido que isso aconteça, então eu peço para vocês, não deixem seus clientes falarem isso, porque se o juiz resolve naquela hora ali sentenciar, e muitas vezes o juiz do processo sentencia, e isso às vezes pode pesar numa convicção dele. O Carlos está falando, não pode registrar. Carlos, não é registrado, é fofoca. Eu estou falando aqui que é fofoca. Embargo de orelha. Só que acontece, você nunca vai saber que o juiz ficou sabendo disso, porque assim, a pessoa foi lá e só fez essa piadinha, tipo uma piadinha, não, porque ele falou que deve, mas não vai pagar. Aí na hora que o juiz abriu o processo ali, se ele vê, por exemplo, um título de crédito, realmente dá para ver que a pessoa deve, aí ele ainda vai pensar assim, deve e tá de má fé, canetada, entendeu? Então, assim, tomem cuidado com o que os clientes vão falar. A Rafa ligou o microfone aí, né, Rafa? Já aconteceu, assim, pouco tempo que eu fiquei na conciliação, a gente não fecha uma audiência e pronto. E a gente vai lá pedir a opinião do juiz, ele é o nosso tutor ali, ele vai falar o que a gente tem que fazer ou não.
E foi numa audiência de alimentos. O cara estava devendo, ele já tinha um processo civil, onde eu também era insolvente, estava vendendo os móveis e imóveis. A gente falou assim, ó, doutor, falou que não vai pagar, não. E é a audiência de alimentos. E ele está vendendo tudo. O que a gente faz? Está devendo. A gente foi procurar, aí demorou, a gente foi procurar outro processo e tal. Falou assim, prende o cara na hora. Tá vendo? Aí a gente falou, poxa, eu vou ter que prender o cara agora, em audiência de conciliação, gente. Não era uma IJ, era uma conciliação. E a gente foi pesquisar, porque o cara tá devendo meses de pensão alimentícia. O que aconteceu? Ele teve que pagar na audiência. A advogada dele pagou para ele não ser preso. Os seguranças do fórum já estavam ligando para a polícia para prender ele dentro do fórum. Então, assim... Tá vendo, gente? Se ele não tivesse aberto a boquinha dele para falar que deve, outro processo, olha aí, no caso foi outro processo. Ele estava num processo X, comentou de um processo Y, a pessoa linkou, falou, aí o cara tá aqui. Então, vamos resolver. Então, falou assim, olha, a gente nem sabia disso, não tinha registrado. Na hora que ele falou, cara, vamos procurar. E na hora que a gente procurou, você, vamos prender ele aqui agora. Tá devendo? Tá, mas tem dinheiro, tá. Então, vamos prender. Então, realmente existem essas fofocas, mas é porque é uma questão. Eu, na época que era conciliadora, eu estava no 4º período de direito, gente. Nunca vi processo civil na minha vida. Então, assim, bora ver o que vai acontecer, vamos perguntar e passa a canetada mesmo. Exatamente. E aí, pessoal, eu também tenho que colocar um ponto aqui, que a conciliação não existe para isso. O juiz que mandou prender errado, porque tudo que é falado, e o conciliador, a gente, e eu, como eu falei para vocês, eu sou conciliadora, certificada pelo CNJ, o CNJ treina os seus conciliadores, o conciliador, ele não pode falar, ele escutou aquilo ali, é como se ele não tivesse ouvido, porque o ato é sigiloso para todos, inclusive para o conciliador. Então, eu não posso fazer fofoca do que ocorreu, do que não ocorreu. Aquilo que é dito na conciliação não pode ser usado contra a parte. Agora, como a doutora Giovana falou, como Rafa falou, eu tinha que me reportar ao juiz. É claro que tinha. O que ela ia fazer? Ela tinha que se reportar a alguém, tinha que ser ao juiz. Mas aí é o problema do ato processual não ser praticado com o fim e da forma que a lei manda que seja. E assim, porque aqui nós estamos falando de duas realidades, né, doutora? Uma realidade ideal, pensando que todos os conciliadores de todas as comarcas são conciliadores como você, treinados e capacitados para isso. E outro, nós estamos falando de um real. De um real, gente. Então, assim, é isso que eu tô querendo deixar para vocês. Aqui nós estamos numa aula que nós estamos conjugando o processo civil, o que pode, que no caso é o que o doutor Fernando falou, é sigiloso, não consta em ata e tudo, com a prática. Então, nós estamos ensinando vocês aqui. Quando vocês saírem como advogados, cheguem para o seu cliente e fala, só abre a boca depois que me perguntar o que você pode falar. Entendeu? Assim, parece deseducado, gente, mas é no sentido assim, para vocês instruírem eles a não saírem falando coisas que às vezes vai gerar algo contra eles mesmos, entendeu? Então, assim, é isso que eu tô querendo mostrar aqui. Eu não tô querendo falar que tá certo as coisas serem feitas fora do legal. O que eu tô querendo mostrar é que às vezes a prática não é tão bonitinha quanto a gente lê no processo civil. Não mesmo? Exatamente. E aí nós precisamos tomar cuidado com isso, ter cautela, porque nós vamos estar como advogada. Você imagina, se você é o advogado desse cliente lá. Se eu fosse o cliente, eu ia falar com o advogado, mas por que você não falou para não falar isso? E coitado da advogada, nem imaginou que ele ia falar isso, entendeu? Então, assim, a gente está aqui pensando no que está escrito no papel e o que a gente vive na prática, né? Do ideal e do real. Isso, exatamente. E a gente tem que estar... E a gente transita entre essas duas realidades o tempo inteiro. Por isso é muito importante que a gente saiba o que é ideal, o que a lei prescreve, porque na hora que você se depara com a realidade, você está preparado para impugnar um ato que tenha sido ilegal, para
pedir uma providência em torno, enfim. Então, a gente tem que estar alinhado com isso. Agora, vocês têm que saber o que acontece na prática. Igual o Rafa falou aqui agora, eu nunca fiz um curso, eu estava no 4º período de Direito e me colocaram lá para fazer conciliação. Então, ela foi certíssima, ela tinha que ir lá para o juiz, ela ia fazer o quê, não é? Então, mas a realidade, isso tem mudado, como eu falei para vocês, o CNJ tem investido na conciliação, na formação dos conciliadores, mas não é uma realidade ainda de 100% de nossas comarcas, né? Então, a gente transita aí, e a doutora Giovana deu uma dica valiosa para a gente, enquanto advogado, que você tem que sentir o ambiente da conciliação, você não vai para lá fazer confissão, não, porque isso pode ser usado contra você, embora a lei fale que não possa, pode, né? Na prática, pode. Exatamente. Porque, assim, gente, é aquela mesma coisa de achar que juiz é imparcial. A gente tem que entender, assim, que ele não tem um lado no sentido de que ele não gosta mais de uma parte ou de outra parte. Mas todo ser humano, já falei isso com vocês, ele tem as suas convicções de vida. Já dei esse exemplo aqui várias vezes, de estudos que mostram, por exemplo, né, um dos exemplos, tem vários, que num processo de alimentos, onde é a mãe requerendo alimentos e a juíza é uma mulher, por exemplo, a chance desse alimento ser majorado é muito maior do que quando é um juiz do sexo masculino fazendo aquele julgamento. Enfim, gente, eu não estou falando que vai ser sempre, eu não estou falando que é uma regra. Eu estou falando que a pessoa, ela nunca julga esquecendo todo o passado que ela viveu, não. Ela tem uma história de vida como pessoa. E aqui, o que a gente está falando? Alguém chegou, às vezes, numa simples brincadeira. Ou então não, ou como o Rafael, tirando uma dúvida. Ô, doutor, ele falou que teve um outro processo de alimentos, mas eles não têm acordo, não. Aí o juiz vira para ela e fala assim, não, peraí, ué. Vou pegar o outro processo lá, às vezes já está em fase de saneamento, enfim, não sei como é que estava, e já, às vezes já tinha até mandado de prisão para esse cara, enfim, a gente não sabe como que estava, e aí termina-se logo numa coisa que não é muito boa. Então, a palavra aqui de ordem, eu acredito que seja cautela, cautela. O seu cliente ter cautela no que vai falar, porque ele não está indo para lá para contar a história de vida dele, para falar quantos processos ele tem no fórum, não. Ele está indo para lá para tentar conciliar. Conciliar. Não é para fazer barraco, é para conciliar. E tanto o advogado quanto o cliente tem que ter essa noção. O Carlos está falando aí, né? Como não ensaiar? Ô, Carlos, eu sempre ensaio. Sempre. Mas o que a gente tem que ter em mente é que não vai ser tal qual o ensaio. A gente ensaia para estar preparado, né? Mas a gente tem que saber que pode acontecer coisas fora do ensaio, né? Digamos assim. Agora, o risco, eu também preciso falar isso nesse ponto, porque quando o Carlos coloca como não ensaiar, nós como advogados, uma coisa é você sentar no seu escritório e se preparar para a audiência. Isso. Estudar o processo, se preparar emocionalmente, psicologicamente, você hipotetizar o que pode acontecer, o que você pode ouvir, o que pode vir de lá. Outra coisa é você chamar o seu cliente ou a sua testemunha e falar assim, fala isso, fala aquilo. Isso chama tiro no pé, pessoal. A pessoa não fala. É uma coisa... Eu penso, desculpa te interromper, Fernanda, eu penso mais no caso assim, o que não falar. Isso. Eu penso mais nesse sentido. Porque se você fala assim, fala que isso é branco, o cara vai falar é meio amarelado. Mas se você fala assim, se ele te perguntar se é branco, você fala que não sabe. É muito mais fácil, entendeu? É nesse sentido que eu penso. Olha, mas a professora... Depois eu quero falar. Ô, professora... Mas aqui, deixa eu só lembrar para vocês que tá super bacana o nosso bate-papo, mas são 8 horas. E aí, nós vamos conversar muito mais sobre essa questão de testemunhas, de como questão de testemunha mentirosa, questão de treinar perguntas, mas podem tirar as dúvidas, mas as cenas dos próximos capítulos vão continuar depois. Doutora, que dia que é a próxima aula? É amanhã? Os 2 primeiros? Nos 2 últimos. Aos 2 últimos. Então, amanhã, nos 2 últimos, eu vou estar aqui também. Nós vamos fazer aqui também. Pode ser aqui mesmo, doutora, nessa sala? Pode.
Então, nós vamos fazer aqui na mesma sala. Josiel queria falar e Damares também quer falar. Josiel, pode falar. Eu falar a respeito dessa questão aí da testemunha, eu tenho um colega advogado que, quando ele pega o caso, ele faz digamos que um laboratório com a testemunha, ou então com o próprio cliente, prepara o camarada tudo que ele vai falar na audiência e, por incrível que pareça, dá certo. Mas um dia não vai dar. Eu espero que dê, né, pro resto da vida. Eu também espero que dê, mas eu tenho certeza que um dia não vai dar. Sabe por quê, Josiel? A menos que seu cliente, a menos que ele só esteja assim, que eu também recebo a testemunha do meu cliente no meu escritório, não para fazer o laboratório, mas eu preciso saber o que ela sabe para eu saber se eu tenho prova do que eu preciso. Então, eu converso para eu saber esses pontos, enfim. Agora, o laboratório, assim, olha, sabe por quê? Você treina a sua pergunta, mas o juiz vai perguntar. A outra parte também, o advogado da outra parte vai perguntar. Então, isso é um risco muito grande, sabe? Mas que bom que tá dando certo. E aí, sabe uma coisa que eu achei interessante? É que ele pega o cliente e fala assim, ó, o juiz que vai presidir a nossa audiência, ele é assim, assim, assado, ele funciona assim, assim, assado, ele vai olhar para você dessa forma, ele tem essas atitudes, ele descreve como que é o comportamento do juiz. Aí a pessoa já entra na audiência preparada para o que ela vai encontrar, digamos assim. Eu vi que não é uma técnica tão interessante, né? Que às vezes a gente pode sim meter os pés pelas mãos, mas ela ajuda em algumas situações. Com certeza, você preparar o cliente para a audiência, por exemplo, o doutor Emerson, ele tem uma dificuldade na fala. Quando eu vou fazer a instrução com ele, eu falo para o cliente, para testemunha, eu falo, você fique atento, você olhe para ele, porque senão você não vai entender o que ele está te perguntando. E se você pedir para ele repetir, ele vai ficar mais nervoso e não vai conseguir falar. Então, uma coisa é você preparar o seu cliente para o ato, porque ele vai achar lá, entendeu? Isso é fundamental. Isso também, essa prática também, eu gosto de fazer isso para o cliente chegar mais tranquilo na audiência, não chegar perdido. Agora, a questão toda é do ensaio. Eu entrei só para falar nesse ponto, né? Mas isso é bom, preparar para o ato, explicar o que vai acontecer, como é que vai acontecer, eu acho isso fundamental. Ô, gente, nós vamos ter que encerrar essa aula, senão nós vamos ficar aqui falando de audiência até mais tarde. Mas aqui... Deixa eu só colocar um trechinho aqui nessa conversa. Sim. Eu estava lendo aqui hoje de manhã leitura de casos célebres do doutor Éder Machado, Fábio Marinho e Jefferson Botelho. Tem um trecho lá, um relato deles, que ele coloca desse jeito. No direito, assim como na vida, a verdade nem sempre é aquela versão que se quer ouvir ou falar. A verdade é exatamente aquele trecho dos acontecimentos que os fatos reais demonstram. Eu, assim, jogando para essa discussão, mesmo que seja numa outra percepção do direito, esse trecho da fala dele aqui, eu penso que cai bem nessa discussão que está sendo feita aqui. Sim. Ótimo. Nós fechamos com chave de ouro uma frase de Jefferson Botelho, Éder e professor Marinho, né? Eu acredito que Damares falou aí. Nós fechamos com chave de ouro aí a aula. Ô, gente, foi uma aula, assim, bacana demais. Eu acho que eu vou fazer um requerimento na Unipac para minhas aulas serem todas compartilhadas com a doutora Fernanda. Eu vou adorar. Acho que ficou muito top. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Eu vou colocar ali embaixo, gente, igual eu coloco sempre, essa mensagem é a mensagem oficial para as curtidas, tá bom? Para vocês poderem curtir lá em cima da mensagem. E aí a gente continua amanhã, então, nos 2 últimos horários, para podermos aí terminar essa parte, porque a gente só está ainda começando a audiência de conciliação. Falta muita coisa para a gente falar de testemunha, é o que mais tem slide aqui, falta muita coisa ainda para a gente falar, e aí nós vamos conversar muito ainda sobre roupa, como direcionar o outro advogado, onde que a gente senta na audiência.
Exatamente. Vamos falar sobre tudo isso, tá? Não percam as cenas dos próximos capítulos, que aqui tá muito melhor do que a Globo, viu, gente? Vale a pena ficar com a gente aqui. Tchau, gente. Boa noite, doutora. Muito obrigada, viu? Até mais. Ô, Giovana. Oi. Eu queria conversar com você a respeito de umas questões lá da sala. Nós podemos conversar por aqui mesmo ou posso te mandar mensagem no WhatsApp? Pode mandar mensagem lá no WhatsApp. Você espera só um minutinho o pessoal sair aqui, se eles... Então. Eu acho que eu vou preferir que você manda lá, sabe por quê? Só para eu poder fazer meu intervalo, senão eu não consigo fazer meu intervalo. Tá, beleza. Tranquilo, então. Então tá bom. Falou, um abraço. Obrigada.